Você sabia que todos os acontecimentos que vêm ocorrendo no mundo nos últimos 2 anos impactam diretamente os seus investimentos? Esses conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, Israel e Hamas, a China e Taiwan, tudo isso impacta os seus investimentos. Isso, durante muito tempo, ficou deixado de lado, mas agora se tornou peça fundamental na sua tomada de decisão com relação aos seus investimentos. Eu sou Fabiano Leite e te convido a assistir um conteúdo que vai falar muito mais sobre esse assunto. Então, vamos começar com o conteúdo que eu vim entregar para vocês hoje e que tem essa questão geopolítica como pano de fundo. A grande preocupação para o ano 2024 é geopolítica, são os conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, começa com a invasão da Rússia à Ucrânia e como esse movimento dispara outros movimentos ao longo do mundo. Então, vamos dar o exemplo de que o Hamas foi para cima de Israel, invadiu Israel, fez aquele atentado bárbaro lá dia 7 de outubro do ano passado. A gente vê a Venezuela querendo tomar a Guiana, o Azerbaijão e a Armênia também em conflito, a China cada vez mais pronta para invadir Taiwan e retomar Taiwan. Então a gente tem uma série de conflitos acontecendo e que podem acabar se transformando num único grande conflito com dois eixos aí, um contra o outro, né? Então esse é um ponto de preocupação. E um outro ponto de preocupação, e que tem tudo a ver com esse, são as eleições no mundo. Esse ano, 78% da população do mundo vai às urnas eleger novos governantes, né? A gente já teve algumas eleições que aconteceram. Então, 13 de janeiro, Taiwan elegeu o seu líder, que é a pessoa eleita já era do partido da situação, que é um partido pró-Taiwan livre, né? E isso aumenta o estresse na região, porque na segunda-feira, um dia depois do resultado da eleição, o Xi Jinping vem a público dizer que Taiwan nunca foi um país e nunca será. A gente tivemos eleição no Paquistão, tivemos eleição em Portugal, saiu o resultado agora que a direita ganhou por uma margem apertada, mas ganhou em Portugal. E temos muitas outras eleições acontecendo. Tem na Rússia, que a gente sabe que o Putin vai ganhar, temos aqui na Venezuela que o Maduro vai ganhar, mas tem muitas eleições acontecendo, e a principal delas, sem dúvida nenhuma, que é a eleição americana. Talvez seja a eleição mais importante da história, e não só para os americanos, mas para toda a humanidade, porque está extremamente polarizado, e a preocupação do que cada um dos lados vai fazer para chegar ao poder. De quais artifícios cada um dos lados vai abrir mão para conseguir chegar e conquistar o poder. Então a gente vai falar um pouco disso, porque isso é realmente motivo de preocupação, né? Bom, eu vou agora começar a pontuar os conflitos e eu vou deixar o da Rússia com a Ucrânia por fim, porque é um conflito maior, de maior escala, e é o que originou o que está originando e dando, estimulando outros pequenos conflitos, tá? E tem muito mais coisa para a gente falar. Então, a gente já falou aqui da China e Taiwan, que a China cada vez está mais pronta para invadir Taiwan. E uma coisa que o oriental tem é a questão da paciência. Por isso que a gente não sabe dizer quando vai acontecer, mas vai acontecer. A China deixa claro que Taiwan é parte do seu território e a qualquer momento vai retomar esse território. Qual que é a grande preocupação em relação a isso? Se fosse só um conflito entre China e Taiwan, não seria um problema. O problema é que existe um acordo da década de 60, firmado entre Estados Unidos e Taiwan, que se Taiwan for ameaçada, ou for invadida, ou entrar em conflito com a China, os Estados Unidos têm a obrigação de defender Taiwan. Então, o problema é que esse conflito colocaria os Estados Unidos e China frente a frente num conflito muito grande. Então, essa que é a preocupação. Para você ter ideia, hoje saíram informações já no começo desse ano, de que nos desertos chineses existem maquetes em tamanho real dos porta-aviões, dos navios americanos, onde eles treinam formas de afundar essas embarcações, de atacar essas embarcações. Então, ninguém faria um exercício desse tipo se não tivesse a intenção de entrar num conflito contra os americanos.
E uma outra coisa, uma outra informação importante que é da semana passada, pela primeira vez na história, militares americanos estão sediados em Taiwan. Então você tem grupos de boinas verdes, de SEALs da Marinha, dando treinamento para o exército taiwanês para se defenderem caso essa invasão aconteça. Então assim, o cenário está sendo armado e em algum momento isso vai acontecer. Quando a gente não tem bola de cristal, mas que vai acontecer, vai. Ambos os lados estão se preparando para isso, tá? Aí a gente tem um conflito de Israel com Hamas, que começou lá dia 7 de outubro do ano passado. E é importante entender que é um conflito completamente desproporcional. O Hamas não tem a menor chance contra o exército israelense. Quando a gente está fazendo essa filmagem aqui, o Israel já dominou toda a faixa de Gaza, já quase acabou com o Hamas. Faltam eles precisam terminar o trabalho e para isso faltam exterminar 4 batalhões do Hamas. E o problema é que eles estão, como sempre, o Hamas sempre usou dos civis para se defender. Eles colocam os civis como escudos humanos, mesmo em hospitais, mesmo em escolas e tudo mais, né? E como a faixa de Gaza já está toda destruída, falta um pedacinho no sul, na cidade de Rafah, onde eles estão escondidos e estão usando a população para se defender. E Israel já disse, e foi muito incisiva na forma de falar, de que vai acabar com isso, e isso deve acabar em breve, tá? Vai morrer muito civil, porque eles usam os civis para se defender, e Israel não vai parar enquanto não terminar isso, tá? Agora, é importante entender que esse ataque do Hamas a Israel já tem a anuência do Irã e também da Rússia para ser desencadeado lá em outubro. A Rússia vinha tendo muito problema, não sei se vocês vão lembrar disso, mas ela estava enfrentando muito problema dentro do campo de batalha, porque muita ajuda, mas grande ajuda vinha por parte do Ocidente para a Ucrânia. E isso estava dificultando as atividades russas ali no campo de batalha. Então, esse é um conflito que se inicia com a anuência deles, justamente para que já parte desses recursos de ajuda que iriam para a Ucrânia comecem a ser desviados, não só de recursos, mas da atenção mesmo do mundo se voltar para um outro foco de conflito. E isso permitiu, inclusive, que a Rússia fizesse grandes avanços. A gente vai falar disso mais para frente, mas é para mostrar que esses conflitos todos, de alguma forma, estão interligados. Não é tudo por acaso, né? E a dúvida só que fica em relação a esse conflito de Israel com o Hamas é se para no Hamas ou se Israel vai avançar depois agora contra o Hezbollah, contra o Irã, que de certa forma apoiaram o Hamas em tudo isso e são contra a existência de Israel, né? Então, na primeira semana desse ano, Israel atacou um prédio em Beirute, que é a capital do Líbano, destruiu um prédio inteiro onde tinham pessoas tanto do Hamas quanto do Hezbollah quanto do exército iraniano. Então, me fugiu o nome agora, tá? Então, mas é um ataque de Israel contra um outro país, contra a capital de um outro país, que é Beirute, né? E Israel já disse também, já deixou claro que tem a intenção de atacar o sul do Líbano para acabar com as posições do Hezbollah ali. Então, a dúvida é como isso aí vai se desenrolar e como porque deixa de ser um conflito pequenininho, já é um conflito regional, né? Porque a gente já tem os Houthis do Iêmen que também estão dentro desse conflito, você já tem o pessoal da Síria tentando apoiar o Hamas, o Hezbollah. Então, enfim, o negócio já é regional e a gente precisa entender como é que isso vai escalar também de tamanho, tá? E aí a gente entra no grande conflito, e que é o que iniciou tudo isso aí, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia. A gente completou agora, dia 24 de fevereiro, 2 anos desse conflito. Um conflito que se inicia com a Rússia achando que tomaria a Ucrânia em uma semana. E graças ao serviço de inteligência americano que avisou a Ucrânia de que ela seria invadida, isso fez com que os ucranianos conseguissem resistir a esse primeiro ímpeto russo, e daí fez com que eles conseguissem resistir pelo menos durante os primeiros 6 meses, até que os primeiros esforços de ajuda do Ocidente começassem a chegar. Então os ucranianos se mostraram muito fortes nessa questão de conseguir parar essa primeira etapa da guerra, que foi essa invasão da Rússia. A segunda etapa desse conflito é a contraofensiva da Ucrânia, que trouxe pouco ou nenhum resultado, né? Por uma série faltou apoio do Ocidente para que eles de fato conseguissem fazer essa contraofensiva de forma mais incisiva contra os russos, né? Então faltou munição,
faltou equipamento, míssil de longo alcance, faltou uma série de coisas. Mas também porque a Rússia conseguiu criar uma linha defensiva e se organizar de forma a que conseguisse repelir esse ataque ucraniano. Na guerra, existe uma máxima que diz que quem está defendendo tem vantagem sobre quem está atacando. As defesas levam vantagem em cima do ataque na guerra, porque você se fortifica e você se estabelece e você estava primariamente naquele terreno. Então, e você vai ditar as regras daquele terreno. Então, quem está se defendendo tem vantagem sobre quem está atacando, né? Então, por exemplo, quem está se defendendo vai construir campo minado, vai fazer cerca de arame farpado, vai fazer trincheira, vai fazer uma série de uso de várias coisas, então que tornam a posição defensiva mais vantajosa sobre quem está atacando, tá? E agora a gente está começando uma nova etapa da guerra, que é a terceira etapa, e que aí começam a acontecer movimentos menores de ataque e contra-ataque de ambos os lados, né? Há uns 15, 20 dias atrás, mais ou menos, a gente tem um exemplo maior disso aí acontecendo, que foi a queda da cidade de Avdiivka. É o fim de um conflito de 5 meses, pelo menos. Russos e ucranianos batalhando por essa cidade lá desde outubro, tá? E finalmente os russos conseguiram romper, então, as defesas dos ucranianos nessa cidade e conseguiram tomar essa cidade. Essa cidade, do ponto de vista estratégico, ela tem zero relevância. A importância de trazer esse assunto para a mesa é para mostrar o quanto os russos estão dispostos a ir nessa guerra. Os russos, nos últimos meses de conflito nessa cidade, perderam mais de 17 mil homens para tomar essa cidade, mais de 600 veículos blindados. E isso é uma quantidade enorme, tanto de gente quanto de recurso para a tomada de algo que nem era tão relevante assim, tá? Mas mostra esse ímpeto russo de que eles vão até as últimas consequências nessa invasão da Ucrânia, tá? É a mensagem que eles querem passar para os ucranianos, de que eles não têm chance, e para o mundo, de que não adianta ficar ajudando, porque eles vão acabar ganhando de qualquer forma, né? E que talvez não valesse nem a pena continuar ajudando a Ucrânia, talvez fosse melhor entregar a Ucrânia direto, porque ela vai cair de toda forma, tá? Então essa é a ideia, a grande ideia que a Rússia quer que o Ocidente compre, né? É a narrativa que eles vêm construindo, tá? Só que a gente tem que entender que o ímpeto russo não vai parar na Ucrânia. Uma vez que se tome a Ucrânia, muito provavelmente o Putin vai depois para cima de Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, enfim, uma série de outros países. Enfim, isso tudo é muito preocupante, né? Você querer tomar os outros territórios à força, subjugar as outras nações à sua vontade. Então, essa que é a grande preocupação, né? E a Rússia, nesse processo todo, vem recebendo ajuda também, né? A gente fala muito da ajuda do Ocidente para a Ucrânia, nesse processo todo, e que, a bem da verdade, foi uma ajuda muito modesta, né? Para se ter ideia, os Estados Unidos, desde o início da guerra da Ucrânia, enviou apenas 30 tanques para a Ucrânia, diretamente. Então, para um país que tem milhares e milhares e milhares de tanques que não são nem mais usados pelo próprio exército americano, estão guardados, porque hoje já existem modelos mais novos desses tanques, e então são tanques que poderiam todos ter sido doados, né? E isso faria uma grande diferença para a Ucrânia, e isso não foi feito, né? E do outro lado você tem a Rússia recebendo apoio financeiro, logístico, de munição, de tudo, tanto da Coreia do Norte quanto da China, do Irã. Então o que a gente vê é que vão se construindo, então, e na verdade isso já está consolidado agora, né? De um lado, um eixo com Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Síria, Iêmen, Venezuela, e de outro, a OTAN, né, os países ocidentais, as democracias do Ocidente tentando se organizar para fazer frente a isso aí. Mas a Ucrânia precisa de ajuda. Porque se essa guerra sair da Ucrânia e for para outros países, o custo
para se conter esse ímpeto russo vai ser muito maior do que simplesmente ele se for contido através do conflito na Ucrânia, né? Acho que aos poucos os países ocidentais estão se dando conta disso, tá? A Ucrânia tem tido muita dificuldade agora em segurar. Nas últimas semanas a Rússia vem fazendo conquistas, eles estão com muita dificuldade de montar uma linha de defesa que segure os russos, porque primeiro a quilometragem dessa linha de defesa é gigantesca, são milhares e milhares e milhares de quilômetros, e de novo, para que ela funcione, seja efetiva, você tem que construir campos minados, trincheiras, cercas, e a Ucrânia tem tido muita dificuldade em fazer isso. Onde a Ucrânia tem tido algum resultado positivo tem sido no Mar Negro. Por incrível que pareça, né? A Ucrânia não tem marinha, ela não tem, dentro das forças armadas, diferente de nós que, né, por exemplo, temos exército, marinha e aeronáutica, eles não têm marinha. E mesmo não tendo marinha, eles estão levando muita vantagem sobre os russos. Eles já conseguiram afundar vários navios importantes russos lá no Mar Negro. E a Rússia, inclusive, agora está em retirada, está mais se defendendo ali no Mar Negro. Ela deixou um pouco de atacar a Ucrânia justamente porque eles tiveram muitas baixas nesse conflito naval, né? E aí isso é importante para a Ucrânia porque ela precisa ter algum sucesso em alguma parte dessa guerra para continuar podendo clamar por ajuda do Ocidente, porque se ela só está perdendo, fica difícil de continuar enviando ajuda, né? Então, quando ela tem essas vitórias, isso serve para ela de bandeira para pedir por mais ajuda. Enquanto a gente tem, então, a narrativa dos russos dizendo que não adianta ajudar a Ucrânia, porque a Ucrânia vai cair de toda forma, você tem a Ucrânia dizendo, olha, nós estamos conseguindo bater os caras, e se vocês nos mandarem ajuda, a gente vai conseguir vencer essa guerra, tá? A Ucrânia tem alguns pontos de desafio, né? A gente falou das linhas de defesa, né, desses quilômetros de linha de defesa que precisam ser construídos, que eles estão batendo cabeça. Eles têm uma outra questão que é a força humana, né, o manpower que a gente chama, que é menor que os russos. Eles têm menos soldados que os russos, e além de ter menos em quantidade, os soldados ucranianos que estão lutando na guerra são mais velhos. A faixa etária média dos ucranianos na guerra é de 43 anos, contra 19 dos russos. E isso faz muita diferença, porque travar uma guerra é algo muito penoso, exige muito do ser humano, de ter que caminhar por distâncias muito longas, com um equipamento muito pesado, ter que lidar com equipamentos e situações, muitas vezes passando por neve, tendo que dormir em condições mais difíceis. Então exige muito do corpo. E óbvio que uma pessoa de 20 anos tem muito mais capacidade física do que uma de 43. Eu não sei a idade média de vocês, eu estou com 47, e sem dúvida nenhuma que a minha questão física hoje é muito pior do que quando eu tinha 20 anos, né? Então isso faz diferença também. Outra coisa que é um desafio para os ucranianos, eles precisam de absolutamente tudo. Então você vê eles clamando por essa ajuda do Ocidente, porque eles precisam de tudo, e tudo em grande quantidade: tanque, blindado, míssil, armamento, avião, munição, tudo. Eles precisam de absolutamente tudo em muita quantidade. E essa é uma questão importante, porque a gente estava falando da ajuda que a Rússia vem recebendo dos seus países aliados, e a Ucrânia não está conseguindo receber isso do Ocidente. A gente precisa entender que os países aliados da Rússia, como a própria Rússia, são todos ditaduras. E numa ditadura, ninguém precisa ir ao Congresso pedir autorização do Congresso para fazer as coisas. Os caras simplesmente ajudam e acabou. Do outro lado, a gente tem o Ocidente, e sem dúvida que o Putin foi muito inteligente no momento de startar todo esse conflito, porque ele já tinha percebido isso há muito tempo, que a gente vive um momento de polaridade muito grande nas democracias do Ocidente, e muitas vezes com um presidente eleito por um lado, seja esquerda ou direita, e um Congresso que é de outra via, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil. A gente tem o Lula eleito e a gente tem um Congresso que hoje de maioria é de direita. Mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm os democratas, através do Biden, que é a esquerda americana, no poder, com um Congresso majoritariamente republicano. E isso dificulta as tomadas de decisão por parte dessas democracias, porque ainda que o presidente queira fazer alguma coisa, o poder executivo queira fazer alguma coisa, você precisa de apoio do legislativo. E essas brigas, muitas vezes ideológicas, estão atrasando todos esses processos de ajuda para a Ucrânia. Então é por isso que a Ucrânia reclama muito, com razão de reclamar, porque ela precisa da ajuda. E a gente, o Ocidente, está
pecando nessa ajuda por conta de se deixar levar por conflitos ideológicos, entende? Então isso é um ponto de preocupação também para eles, é um desafio da Ucrânia de conseguir mostrar isso para o Ocidente para que ela consiga a ajuda que ela precisa. O outro ponto de desafio para a Ucrânia, todo o conflito está acontecendo em território ucraniano. Então quem está sofrendo essa guerra são os ucranianos. E para os russos a vida não mudou praticamente nada. Então uma coisa que eles precisam conseguir fazer, e isso vai depender da ajuda do Ocidente, você vê como a Ucrânia é dependente dessa ajuda, né? É levar essa guerra para o território russo. Então eles têm conseguido, através de um ataque ou outro de drone muito pontual, bater num prédio lá, mas são coisas muito pequenas e que não estão sendo efetivas, né? Eles precisam conseguir levar essa guerra para os russos. E para isso eles vão precisar dos mísseis de longo alcance do Ocidente para começar a fazer bombardeios a toda a parte de infraestrutura russa. Então começar a deixar bombardear os centros de distribuição de energia elétrica, as redes de abastecimento. E aí o povo russo vai começar a sofrer o lado ruim da guerra e com isso pressionar o Putin para findar esse conflito. Então isso é uma coisa que a Ucrânia precisa conseguir levar esse conflito para dentro do território russo e não ficar com o conflito todo dentro do seu território. Ela ainda não conseguiu fazer isso. Por fim, um outro grande desafio da Ucrânia, e que não é só da Ucrânia, né? Eu acho que é do Ocidente como um todo, é de alinhar o que seria a vitória para a Ucrânia e o que seria a vitória para o Ocidente. A Ucrânia bate dizendo que a vitória para ela é retomar todos os territórios que originalmente eram delas e expulsar os russos dali. Tá. Mas e para o Ocidente, o que é a vitória? É isso também? É entregar o território que a Rússia já dominou e manter o território que ainda é domínio da Ucrânia sob domínio deles? A gente não tem isso, claro, e precisaria ter, porque se a gente não tem um objetivo, vai se lutar por o quê? Fica se lutando sem ter um objetivo final. É preciso que esse objetivo seja claro para todo mundo. Então, esses são os grandes desafios. Quero, já concluindo também, a gente está falando bastante tempo aqui desse conflito, né? Mas o que a gente precisa entender é que o conflito da Rússia com a Ucrânia desestabilizou o mundo todo. Desestabilizou, e isso, então a gente já falou isso lá no começo, permitiu que outros conflitos menores eclodissem, e que talvez outros ainda vão eclodir por conta desse conflito, né? De um lado se estabeleceu um eixo aí, que é Rússia, China, que a gente chama de eixo das ditaduras, porque são só ditaduras. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Síria, Iêmen. E do outro lado você tem as democracias do mundo, lideradas pela OTAN, né, tentando fazer frente a isso. E se o Ocidente não entender que precisa terminar esse ímpeto russo na Ucrânia, isso vai vir depois para a Europa, e o custo disso para o Ocidente, depois tentar frear a Rússia, quando ela for para cima de Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, vai ser muito mais custoso, não só em termos financeiros, mas em termos de mandar recursos, homens, vai morrer muito mais gente, vai ser muito mais complicado, né? E eu acho que isso, os especialistas todos acham que isso vai acontecer, não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando vai acontecer. E aí o que a gente vem acompanhando de janeiro para cá, são vários políticos de alto escalão, tanto da Europa, quanto o secretário-geral da OTAN, dizendo que um conflito entre OTAN e Rússia é inevitável. E quem acompanha as notícias, então, você vê pessoas na Alemanha, a Alemanha está, saiu informação hoje, de que eles estão religando todos os sistemas de sirenes para avisar de bombardeio. Então, eles vão começar a religar todos os sistemas de bunker nas cidades, em casos de bombardeio. Quando você pega o pessoal na Noruega falando que, tanto na Noruega quanto na Suécia, são milhares e milhares de homens já se preparando para a guerra. Então, assim, e aí você tem o primeiro-ministro da Inglaterra aqui, o da Holanda, em janeiro já tinham dito que era para a Europa se preparar, porque ela viveria a guerra, para os seus povos se prepararem, porque haveria uma guerra em larga escala contra a Rússia.
então para que armazenassem comida, vela, água. Então, o primeiro-ministro não vem a público dizer isso em vão, né? E as coisas estão se desenrolando. Estou tentando lembrar aqui de mais notícias para trazer para vocês de coisas mais recentes que estão acontecendo, porque todo dia tem informação chegando do aumento dessa escalada. Bom, uma coisa que vocês devem estar acompanhando são as falas do Macron. O Macron está dizendo que está disposto, inclusive, a enviar soldados franceses para ajudar na Ucrânia, e ele não é o único. O Canadá diz que também está disposto. Esses países bálticos todos estão dispostos porque eles sabem que eles são os próximos da lista, então Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia estão dispostos a fazer isso também. Então já tem um grupo de países que está se organizando para tentar enviar mais apoio à Ucrânia para tentar segurar os russos lá. Os alemães estão para enviar um sistema de mísseis para lá. Toda a base governista está disposta a fazer isso, e o Olaf Scholz, o primeiro-ministro, que ainda está segurando isso, mas já saíram, vazaram até os áudios dos oficiais alemães meio que conversando sobre um possível ataque às pontes da Crimeia e de como isso seria feito com os mísseis que eles têm de longo alcance. Então a caixa de Pandora já foi aberta. E existe uma preocupação muito grande de que isso vai virar um terceiro grande conflito mundial. Tá? Não é uma questão de si, mas de quando isso vai acontecer. E aí a gente não tem uma bola de cristal para garantir que isso vai acontecer em tal data, tal dia, né? Isso não existe, mas isso vai acontecer. E aí, dito tudo isso e feito todo contada toda essa história, né? Como é que de fato isso impacta os teus investimentos? Como é que isso impacta a tua vida financeira, né? E é isso que a gente veio responder aqui. Então, o que a gente fez e o que a gente está enxergando como estratégia para os clientes é que, dado todo esse cenário que vem se desenhando e tudo isso que está por acontecer, então a gente precisa se posicionar antes dessas coisas acontecerem. Não adianta depois que tudo já está acontecendo você querer montar a sua estratégia e começar dali, porque aí existem aqueles efeitos manada e aí você já está tudo isso já está acontecendo e você já está precificado, você já está sofrendo as consequências disso. Você não sofre as consequências quando você se posiciona antes. Você tem a sua estratégia e se coloca antes. E dentro disso, então quais são as estratégias, quais são os produtos onde você tem que estar alocado e posicionado para fugir das consequências ruins de tudo isso que a gente vê. Porque quais são as consequências disso? Um grande conflito mundial, a primeira coisa é que ele vai impactar diretamente toda a cadeia de consumo no Brasil, no mundo. Exatamente como aconteceu na Covid. Vocês vão lembrar que logo após Covid, faltava uma série de produtos. Eu lembro muito da produção de carro, que não se tinha carro para vender. Por quê? Porque faltavam peças. A cadeia produtiva tinha sido rompida. Então, a fábrica aqui no Brasil não conseguia produzir o carro porque faltava peça que tinha que vir da China, peça que tinha que vir não sei de onde, porque em tal lugar ainda estava em lockdown e aí não podia sair navio de lá para vir para cá. Então, assim, quando essas cadeias quebram, e um grande conflito mundial vai fazer com que essas cadeias quebrem, porque você tem espaços aéreos que são fechados, rotas marítimas que são interditadas, e porque você está tendo um conflito naval ali, não dá para passar com um navio cargueiro de container num lugar onde está tendo um conflito naval. O mesmo terrestre você não consegue passar com esses... porque você tem um caminho que foi cortado por um conflito que está acontecendo. Então, a guerra ela traz essa quebra da cadeia da produtiva, né? E isso um dos primeiros efeitos que a gente vai sentir. Então, e as empresas vão sofrer muito com isso. Quando vem a notícia de que um grande conflito eclode, pode perceber que a primeira reação do mercado é cair, né? As pessoas... Então, dito essa questão das cadeias produtivas, a gente tem que levar em consideração que as pessoas que estão investindo o seu dinheiro no mercado são seres humanos que têm emoções, têm medo, sentem medo, insegurança. E nesse cenário, elas querem fugir de ativos de risco, ativos que têm mais volatilidade de preço, e procurar ativos onde ela vai ter mais segurança, né? A gente precisa lembrar que o ativo livre de risco
do mundo são os títulos do Tesouro Americano. Então, neste cenário, a gente deve ter sim uma queda de bolsa grande, das pessoas fugindo dessas posições e indo procurar ativos de renda fixa. Tá? Então, ativos de renda fixa são bons ativos para se posicionar. Porque eles têm menos oscilação de preço e é algo que depois vai haver uma demanda maior por isso. Outra coisa que é boa de se posicionar, ativos em dólar. Por quê? Porque nesse cenário vai haver uma corrida, principalmente por títulos da dívida americana, e para que esses ativos possam ser comprados, as pessoas precisam comprar isso em dólar. Para que ela possa comprar em dólar, ela precisa comprar o dólar para depois comprar o ativo. Então há uma demanda, vai haver uma demanda maior por dólar. Ele é um ativo que deve apreciar de valor. Né? Então, ter ativos dolarizados faz com que depois você vá ganhar na variação cambial em cima desse ativo. Então é bom ter ativos em dólar. O outro ativo que é muito importante nesses mesmos cenários, ouro. O ouro, toda vez que a gente tem cenários de conflito, cenários que trazem medo e insegurança, muita gente se refugia em dólar. Não à toa, na última semana, o preço do ouro bateu as suas máximas históricas. Na segunda, depois na terça de novo, depois na quarta, depois na quinta, depois na sexta. Então, a onça do ouro que estava cotada a $2.000 no começo do ano já está em 2.200. Tá? Então, por quê? Porque já se vê esse movimento acontecendo. Fundos imobiliários, eu acho que não são ruins. Eles têm uma certa volatilidade, mas muito menor de preço. Tá? Então, ter alguma coisinha aí também pode ser bom. Esses são os principais ativos para a gente se posicionar e para esse cenário que está se desenrolando e para a gente proteger o nosso patrimônio, proteger a nossa carteira. A gente tem que entender que vai ser um ano muito mais de procurar se proteger e proteger o patrimônio do que de querer buscar grandes retornos, que aí você pode acabar se dando mal. Não existe outra forma de construção de patrimônio que não seja a gente guardar o dinheiro mensalmente e fazer com que esse dinheiro vá rendendo e com esse rendimento a gente vá reinvestindo e aí fazer isso virar uma bola de neve e fazer isso crescer, tá? Mas depende da gente fazer esses aportes mensais para que esse bolo cresça, né? Para que para que esse investimento exista, entende? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você, tá? E é uma questão, de novo, comportamental. Hoje a gente tem produtos que nos ajudam a criar esse comprometimento. Então, quando a gente tem produtos hoje que vão acontecer via débito no seu cartão de crédito, ou você vai receber um lembrete lá de que você precisa fazer aquele aporte na data correta, né? Ou que um produto que tenha débito no Lerite, ou um produto que tenha débito na sua conta corrente todo mês. Então, existem produtos que vão te auxiliar na construção desse patrimônio, mas precisa passar pela decisão sua, e só sua, de começar. Você pode começar a qualquer momento. E não precisam de grandes valores para começar. Você pode começar com valores pequenos. E ninguém nunca... Existe um ditado chinês, um provérbio chinês que diz que toda a longa estrada começa com o primeiro passo. Então, mesmo quem tem muito dinheiro guardado hoje, não começou direto já nos milhões. O cara começou... O primeiro passo que ele deu, depois o segundo e o terceiro, e aquele foi se somando e virou uma quantia importante. Tá? Então não existe milagre. A gente precisa sim se conscientizar e criar esse caminho. Tá? A gente está aqui para ajudar, para orientar, para mostrar os melhores produtos. Então, óbvio que tem muita gente que ainda tem dinheiro em poupança, mas existem produtos hoje que vão te trazer melhores rendimentos do que a poupança. E isso vai ajudar, então, no teu caminho, vai tornar esse teu caminho mais fácil. Mas você precisa escolher, optar por começar esse caminho. Então, ninguém vai fazer isso por você, tá bom? Depois, ao longo dessa jornada, a gente vai poder te ajudar. Mas você precisa escolher fazer essa jornada. Bom, aí a pessoa tomou a decisão de fazer o investimento, né? Então, e aí quais os investimentos que ela precisa fazer? De novo, depende do perfil da pessoa, depende do cenário econômico, do cenário geopolítico, como a gente veio falando já para vocês. Mas tem algumas coisas que a gente pode já... A primeira delas é sempre fazer a reserva de emergência. E ela vai ser feita através de um fundo DI, através de um CDB de liquidez diária, alguma coisa que é para você poder
ter acesso a esse recurso no momento em que você precisa e possa sanar aquela emergência. Feito a reserva de emergência, de novo, de 6 a 12 meses do seu custo fixo, tá? No mínimo 6 meses, 12 mais do que o suficiente, para você ter como reserva de emergência, a gente começa a olhar para outros produtos. E existem na crença popular alguns produtos que são muito populares, vai. Então, poupança é uma coisa muito popular e ela rende muito pouquinho hoje. Então, para ser bem sincero, eu já não me lembro, mas hoje a poupança não deve estar rendendo 3,69, alguma coisa, 3,69% ao ano, por aí, não mais que 4. E hoje a gente tem, por exemplo, produtos também de muito pouco risco, que são papéis de renda fixa, que vão te pagar a inflação, te remunerar a inflação, que já está em mais ou menos 4,5% ao ano, e ainda vão te pagar um prêmio por isso. Hoje, mais ou menos 7% ao ano, além da inflação. Então, você vê que a gente já está num produto onde a gente está pagando, remunerando em 11, 10,5%, 11% ao ano, contra um que a gente está falando de uma remuneração de 4% ao ano. Muita gente opta por imóveis. E nada contra os imóveis, tá? Eu conheço bastante gente que resolve seguir por essa linha de incorporar, né? Então, construir e vender imóveis. Mas a pessoa precisa entender que ela está correndo risco ali. O risco de construir aquele imóvel e demorar para vender, né? A pessoa acha que porque o imóvel está ali, ela não está perdendo dinheiro, o que não é verdade, né? Porque se ela demorar muito tempo para vender aquele imóvel, ela aportou muito dinheiro naquilo, e que se ela tivesse optado por outra coisa, ela talvez tivesse um ganho maior, tá? Então depende muito do tipo de imóvel e da velocidade em que esse imóvel vai ser vendido, tá? Então ele pode ser um bom investimento, mas ele também pode não ser, tá? E existe um mito de que toda vez que se faz isso, se ganha muito dinheiro, que toda vez é muito positivo, e não é verdade. Outra coisa é pessoas que compram imóveis para locação. Aí a gente opta por recomendar aos clientes fundos imobiliários por vários motivos, né? Primeiro que, quando você compra um imóvel, a sua renda e o seu patrimônio limitam o tipo de imóvel que você pode comprar. E muitas vezes é um imóvel pequeno que você vai alocar para uma outra família. E que existe um risco grande, porque se essa família, por algum motivo, passa por um problema de desemprego, acidente, qualquer coisa, ela vai se tornar inadimplente, você vai ter que tirar a pessoa do imóvel, vai correr problema na justiça, depois tem que reformar todo o imóvel para a entrada de outra pessoa. Então, o imóvel, como locação, ele tem seus riscos também, né? E que são diminuídos quando você está dentro de um fundo imobiliário. Dentro de um fundo imobiliário, primeiro que se você precisar do dinheiro, você vende as cotas no dia seguinte e em 2, 3 dias está com o dinheiro na mão. Se você precisar de dinheiro e ter uma casa alocada, para você conseguir vender esse imóvel, é muito mais complicado. Talvez você tenha que oferecer para o dono do imóvel, talvez o dono do imóvel não tenha o recurso para comprar naquele momento, ou não queira comprar o imóvel naquele momento. E aí você vai ter que tentar achar uma outra pessoa disposta a comprar aquele imóvel e comprar o imóvel com uma outra família morando dentro. Então, olha como é muito mais complicado se você precisar do recurso. Além disso, no fundo imobiliário, os fundos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um fundo de lajes corporativas, que tem lajes, andares inteiros dentro de grandes prédios comerciais, alocados para grandes empresas, geralmente multinacionais. Olha como isso é um cenário muito melhor do que ter uma casa alocada para uma família. Dentro de uma laje corporativa, primeiro que esses grandes prédios, e que hoje são parte de fundos imobiliários, estão nos melhores endereços da cidade. E muitas vezes a casa que você vai comprar para alugar para uma família não vai estar no melhor endereço da cidade, porque a tua renda não permite isso. Além disso, do ponto de vista de risco, uma multinacional tem muito menos risco de se tornar inadimplente do aluguel do que aquela família. Então você tem clientes mais qualificados dentro de um fundo imobiliário. Os locatários são mais qualificados. Então você tem imóveis de melhor qualidade que vão valorizar ao longo do tempo muito mais do que aquela casa. Você tem clientes melhores que tornam o seu risco de inadimplência menor. Você tem acesso ao dinheiro de forma muito mais rápida do que se você tivesse imóvel. Então veja quantos benefícios você tem optando por ter o seu dinheiro num fundo imobiliário do que tê-lo num imóvel propriamente dito. Então é por isso que a gente prefere optar e trabalhar dessa forma com os nossos clientes. Tá? Pensa nisso porque eu acho que isso é importante para vocês.